alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, o ambiente descrito por meio da língua, e o detalhamento, o texto descritivo. Então, vamos à nossa aula. Então, gente, nesta aula especificamente, vamos falar de texto descritivo e depois vamos verificar como ele se relaciona com o texto expositivo. E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo a ideia do que é o texto descritivo. O ambiente descrito por meio da língua. O que já sabemos sobre descrição? Possivelmente você já ouviu falar do conceito descrição e agora a gente vai recuperar esses conceitos. É o tipo textual no qual algo ou alguém é caracterizado. Então, se eu digo, por exemplo, Milena é baixa, o alguém, que sou eu, está sendo caracterizado. E aí nós temos uma descrição. Sendo possível ao leitor criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito, de acordo com a descrição efetuada. Se a gente pensar, por exemplo, você quer falar de alguém para uma pessoa e essa pessoa não conhece esse alguém, então começa a descrever. Ah, a Milena é uma pessoa legal, ela tem a estatura baixa, tem os olhos pretos, então eu vou fazendo essa descrição, por exemplo, para alguém que não me conhece, vamos supor. O que o ouvinte ou leitor vai fazer? Ele vai criar uma imagem mental a respeito de quem eu sou, quais são as minhas características, então a descrição tem essa mobilidade, digamos aí, tá bom? Pode ser objetiva ou subjetiva. Quando a gente fala de uma descrição objetiva, é aquilo que de fato a coisa é. Então, se eu digo, por exemplo, a Milena é baixa, é de fato isso. Não existe uma outra ideia, não existe uma impressão minha, não existe uma particularidade que vem de mim, do meu achismo para tal situação. De fato é isso mesmo, mas se eu começo a dizer, eu acho que a Milena é chata, porque ela tem tal comportamento, veja, eu já saí do que de fato é para as minhas impressões, para os meus achismos. Então agora eu estou fazendo uma descrição subjetiva. Então, repetindo, objetiva é aquilo que de fato é. Eu caracterizo com as características daquilo que de fato é. E a subjetiva já vai incluir a minha impressão, a minha opinião, os meus sentimentos ou emoções dentro dessa descrição, ok? Vamos acompanhar o primeiro texto aí que é descritivo. Vejam comigo. Então, em quais gêneros textuais normalmente podemos utilizar o tipo textual descrição? Nós temos o primeiro aí, que é cardápio de restaurante. Vamos só relembrar o conceito de gêneros textuais para que então a gente possa falar do cardápio. O gênero textual é aquele texto que tem uma função na sociedade. Então, quando você vai a um restaurante, por exemplo, você deseja o menu, não é? Ou o cardápio. E ele tem uma função, fazer a descrição dos alimentos que existem ali naquele restaurante. Então, os gêneros textuais são textos que têm função na sociedade e, no caso, o gênero textual cardápio de restaurante vai se mostrar dentro do tipo textual descritivo, ok? Vamos voltar lá. Nós temos aí peixe fresco, assado, com escama, acompanha farofa e baião e ele está no valor de R$40. Então, quando eu falo que ele é um peixe fresco e assado são características do peixe. Eu estou o quê? Descrevendo. Lembra que para ser um texto descritivo, eu preciso utilizar ou adjetivos ou locuções adjetivas, ok? Então, o cardápio de restaurante é um grande exemplo a respeito de um texto descritivo. Vamos acompanhar outro aí, vejam. Nós temos o anúncio nos classificados. Vendo moto, está novinha, preta, pintura metálica, assento de couro, carenagem reforçada. Perceba que eu estou falando a respeito da moto e existem algumas características aí. Ela está novinha, ela é preta, a pintura é metálica, o assento é de couro, nós temos aí uma locução adjetiva, e a carenagem é reforçada. Perceba que existem características dentro
dessa venda aí a respeito da moto, logo eu estou fazendo uso de um texto descritivo. E o gênero textual que eu estou utilizando é o anúncio nos classificados, beleza? Agora vamos ver isso dentro de um texto literário. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí relatos de viagem, né? Quando a gente fala de relatos, possivelmente vai haver uma narrativa juntamente com uma descrição, por exemplo. Então, nós temos aí os relatos de viagem barra histórico. Carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, perceba que eu estou começando a descrever, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Continuando, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Então, se a gente perceber nesse relato de viagem, existem algumas características que fazem descrição a respeito dos povos que já vivenciavam aqui antes de os europeus chegarem. E perceba que como os europeus que ficaram lá não tinham essa visão, não sabiam quem eram esses povos indígenas, eles passaram a criar uma imagem desses povos. E aí, essa imagem vem a partir do quê? Da descrição que foi feita nesses relatos históricos ou relatos de viagem. E aí ele vai dizendo como que era a cor desses povos, como era a forma de vivência deles, e aí criou-se a imagem, digamos, mental a respeito dos indígenas. Agora eu quero que vocês acompanhem outro texto comigo, que diz: Semean Esportes. Nacional e Penarol protagonizam um jogo emocionante em Manaus. Em um confronto cheio de emoção no estádio da Arena da Amazônia, o Nacional de Manaus e o Penarol de Itacoatiara duelaram em uma partida acirrada neste domingo, 25, com um público animado e muita disposição das equipes. O jogo terminou em 2-2, deixando torcedores e jogadores no limite até o apito final. Perceba que eu estou fazendo a narração de um jogo de futebol, só que não somente eu estou fazendo a narração, não estou somente falando do acontecimento, eu estou trazendo uma descrição a respeito tanto dos times quanto da torcida. Tanto que diz que a torcida estava disposta, estava animada, ok? Veja que é uma notícia, e o que acontece? Na notícia a gente vai ter a mistura do texto narrativo com o texto descritivo. Afinal, eu preciso contar o acontecimento, mas não só isso, eu preciso também descrever o local, por exemplo, ou as pessoas que estão participando desse acontecimento. Vamos continuar com o texto. O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Nacional, que abriu o placar com um belo chute de fora da área, aos 22 minutos. O Penarol, porém, não se abalou e empatou ainda no primeiro tempo, após um cruzamento preciso que encontrou o atacante para o gol de cabeça. Perceba que, outra vez, eu estou fazendo a narração, estou relatando o acontecido, como que se deu o jogo, mas também vou fazendo descrição a respeito desse jogo, ok? Vamos continuar. No segundo tempo, o Penarol surpreendeu e virou o jogo, aproveitando um contra-ataque rápido. Mas o Nacional, pressionando nos minutos finais, conseguiu o empate em uma jogada ensaiada de escanteio, garantindo o placar igualitário. Então perceba que eu finalizo aí, estou quase chegando ao final do texto, falando do acontecimento, narrando, mas não só isso. Estou fazendo também a descrição desse jogo e como finalizou, sobretudo no final, que houve aí uma reviravolta, ok? Vamos continuar.
O jogo foi um verdadeiro espetáculo, com lances emocionantes, veja que eu estou fazendo descrições, defesas incríveis e torcidas vibrantes. O resultado manteve as duas equipes bem colocadas na tabela, prometendo ainda mais emoção nos próximos jogos do campeonato estadual. E aí existem algumas descrições, ficha técnica, né? 2-2, os gols, o local e o público. Então, perceba que até na ficha técnica eu faço uma descrição a respeito dos envolvidos nesse jogo. Então, na notícia eu vou ter a mistura entre o texto narrativo e o texto descritivo, ok? É importante dizer também que quando a gente fala de gêneros textuais, e eu falei há pouco sobre o conceito de gêneros textuais, a gente não vai ter apenas um texto, um tipo textual ali. Vai existir um que vai predominar, mas ele vai estar sempre conversando com outros tipos textuais, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Música, Faroeste Caboclo, Renato Russo. E o Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às 2h, todo o povo, sem demora, foi lá para assistir. Parece aquele caso que acontece no meio da rua, não é? Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo e começou a sorrir, sentindo o sangue na garganta. João olhou para as bandeirinhas e para o povo e aplaudir. E olhou para o sorveteiro e para as câmeras. E a gente da TV que filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que vivera até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Se via crucis, virou circo, estou aqui. E nisso o sol cegou seus olhos. E então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia o nome de uma rua aí, que é a Rua 22, a arma que seu primo Pablo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é. E não atiro pelas costas, não. Olha para cá, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão. E Santo Cristo, com a 22, deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. Então, vamos só pensar rapidinho que existe um fato aí sendo narrado, uma situação que aconteceu realmente de um assassinato, só que junto a isso eu venho trazendo uma descrição de como cada pessoa, né, cada personagem estava vivenciando a situação, sobretudo a pessoa que recebeu os tiros. Vai mostrando, vai criando uma imagem mental, como eu falei no início da aula, a respeito de como essa cena é construída, é criada, ok? Então, vamos só continuar aí. Da leitura e análise de diferentes gêneros textuais, podemos observar que o tipo textual descrição está presente em diferentes textos, tanto que esta última é uma música, não é? Inclusive, ela foi barrada à época por causa do seu conteúdo. Mesmo que de forma não predominante para auxiliar a constituição de processos de persuasão, ou seja, convencimento e narração. Como eu falei há pouco, nós sempre vamos ter a mistura de tipos textuais. Um, claro, vai predominar ali, mas ele sempre vai estar em conversa com outros tipos textuais. Na notícia, por exemplo, o que predomina é o texto narrativo, mas isso não quer dizer que só ele vai estar ali. Ele vai se misturar com outros tipos textuais, como a descrição, por exemplo, ok? Vamos continuar. A descrição é um tipo textual que frequentemente permeia outros tipos e é predominantemente nos seguintes gêneros: folheto turístico, anúncio classificado, relatórios científicos, dentre outros. Então, só para a gente pensar, como eu já havia dito, que a descrição sempre vai permear outros gêneros, né? Ela sempre vai estar acompanhando os vários gêneros e os vários tipos textuais. Por exemplo, num texto expositivo, daqui a pouco eu vou falar dele, a gente tem a intenção de explicar, mas para ficar melhor ilustrado, geralmente traz-se a descrição, que aí você consegue entender melhor. Por exemplo, se eu for falar de clima, eu vou explicar o que é o clima da Amazônia, por exemplo, mas junto a isso eu vou trazer a descrição, e assim você vai poder entender melhor a ideia do que é o clima da Amazônia, ok? Vamos voltar. Texto
descritivo. Então, o texto descritivo é aquele que descreve detalhadamente, foi o que eu falei logo no início da aula, as características de algo, seja um objeto, seja pessoa, seja animal, lugar ou situação. Isso pode ser feito pela fala ou pela escrita. Inclusive, eu trouxe um exemplo logo no início da aula, por meio da fala, e depois eu mostrei para vocês com os textos aí, pela escrita. Pode incluir as características mais gerais e as mais específicas. O objetivo de quem produz esse texto é transmitir as observações e sensações do que é descrito. Em outras palavras, o autor capta as impressões e as descreve. Quem lê ou escuta esse tipo de texto forma uma imagem na mente, como eu já havia dito também, como se visse uma fotografia. Conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em subjetivas e objetivas, algo também que eu comentei logo no início da aula, a diferença entre a descrição subjetiva e a descrição objetiva. Então, agora a gente vai entender como se dá cada uma dessas descrições a partir de textos. Eu expliquei aqui um exemplo quando eu falei de mim, não é? Uma descrição tanto objetiva quanto uma descrição subjetiva. Mas agora eu quero que vocês acompanhem comigo no texto. Vejam aí. Então, a descrição subjetiva evidencia as impressões pessoais do emissor, ou seja, do locutor do texto, como eu havia falado. Veja o exemplo. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo de Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vertia a terra com as primeiras águas. Então, perceba que o autor, né, o narrador especificamente, está fazendo uma descrição a respeito de Iracema e ele faz até uma comparação com elementos da natureza. É como se ele estivesse lá e tivesse essa visão, essa impressão, e está partindo dele, é pessoal a respeito de Iracema. Então, nós temos uma descrição subjetiva. Tanto que ele fala que o hálito dela é perfumado. Como eu não sei se o hálito dela é perfumado, né? Fica aí, será que é isso mesmo? Então, veja que é uma descrição subjetiva. Está partindo das impressões, da opinião de quem escreveu aí essa parte sobre Iracema, ok? Vamos continuar. A descrição objetiva procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Então, vamos ver como essa descrição objetiva acontece, já que a gente vai fazer o quê? Não vai atribuir juízo de valor, não vai atribuir impressões subjetivas, a gente vai falar aquilo que de fato é. Lembra que no início da aula eu disse, descrição objetiva é quando eu falo aquilo que de fato é. Quando eu disse, vocês me viram, inclusive, de forma completa, Milena é baixa. De fato, é isso mesmo, não é uma subjetividade, eu não estou achando alguma coisa, a Milena é, de fato, isso. Então, vocês viram que a descrição objetiva não vai atribuir juízo de valor nem impressões pessoais. E a gente vai ver agora. Acompanhe comigo. O toca-discos é um aparelho eletrônico utilizado para reproduzir discos de vinil. É composto por uma base sólida, geralmente feita de metal ou plástico resistente, com uma superfície plana. Sobre essa base há uma plataforma giratória na qual o disco é colocado. No centro da plataforma giratória há um eixo, como vocês podem ver na imagem, que permite que o disco gire de maneira suave e estável. Uma agulha ou cápsula fonográfica é montada em um braço articulado que se estende sobre o disco. Essa agulha é responsável por contatar as ranhuras do vinil e traduzir as informações gravadas em som audível. O aparelho possui um motor que impulsiona a plataforma giratória e controla a velocidade de rotação do disco.
Existem diferentes modelos de toca-discos, alguns com recursos adicionais, como o ajuste de velocidade. Então, perceba que ao falar do toca-discos, eu não estou fazendo uma... Na verdade, eu não estou descrevendo a partir do que eu acho ou do que eu penso. Ah, esse toca-disco é ruim ou algo nesse sentido. Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando aquilo que de fato é. Eu estou descrevendo como ele funciona, o que ele é de fato. Ok? Então, é uma descrição objetiva. Agora a gente vai perceber como o texto descritivo faz uma relação com o expositivo, mas vamos relembrar o conceito de texto expositivo. Então, o texto expositivo é uma produção que tem como função principal sintetizar e ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, como educação escolar, acadêmica e profissional. Então, o texto expositivo, em palavras simples, depois de tudo que nós lemos, é explicar alguma coisa, ou explicar alguma situação, ou algum conceito. É isso. E o que acontece? Na hora em que eu faço isso, geralmente eu trago uma descrição para melhor ilustrar o que eu estou falando. Uma situação é dizer, o clima é tal conceito. Ok, mas como eu posso entender essa noção de clima? Aí eu trago um exemplo, a Amazônia tem tal característica, isso fica melhor ilustrado para quem está lendo, fica melhor entendido, ok? Quero que vocês acompanhem comigo o exemplo. 8 curiosidades sobre a história do Brasil. Todos nós adoramos saber a curiosidade sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo? O ser humano é um ser curioso por natureza. Pensando nisso, você já imaginou como era nosso país na época do descobrimento até chegar aos dias de hoje? Claro que estudamos isso, mas muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola. Se você, como a gente, gosta de obter muito conhecimento, leia as 8 curiosidades da história do Brasil que separamos para os curiosos. Então, eu já sei que o tópico a ser trabalhado, a ser falado, é sobre a história do Brasil, especificamente algumas curiosidades. Só que junto a isso, junto à explicação, com certeza eu vou fazer uma descrição para que fique melhor ilustrado. Vamos lá. Então, no descobrimento do Brasil, quem realmente descobriu o Brasil? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Veja que eu já estou explicando sobre o descobrimento. 3 meses antes do descobrimento oficial do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pinzón relatou em janeiro de 1500 ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, o nosso Brasil. Perceba que eu estou falando que não foram os portugueses que conheceram o Brasil de fato, de primeira mão, digamos assim. Eu estou trazendo, estou explicando a informação. Só que junto a isso eu começo a descrever aí o nosso Brasil, não é? Tanto que ele traz uma descrição importante que é a seguinte: era uma terra desconhecida tanto para a Espanha quanto para Portugal. Vamos continuar. Viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem de Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil, demorou mais de um mês. Veja que eu estou trazendo uma informação aí. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro, totalizando 45 dias de navegação. Como nós dizemos no Amazonas, acho é pouco. Continuando. Diversidade de idiomas. Antes do descobrimento, eram falados mais de 1000 idiomas no Brasil. Hoje, apenas 180 deles sobrevivem e 11 são os mais praticados. Então, nós falamos aí sobre a questão do idioma e, claro, descrevendo, inclusive, algumas das numerações que dizem respeito aos idiomas. Continuando. A chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1876, no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família imperial. Dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade no mundo a ter uma linha telefônica depois de Chicago. Então, perceba aí que eu estou falando sobre a chegada do telefone e, ao mesmo tempo, descrevendo esses acontecimentos. Vamos continuar.
Na independência do Brasil, o Grito do Ipiranga. Todos conhecem o famoso quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, certo? Na ocasião nele retratada, porém, os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos. Contudo, para deixar o ato mais histórico e imponente, o pintor substituiu os animais. Continuando. Fato curioso: estudos históricos revelaram que Dom Pedro I não declarou independência às margens do Riacho do Ipiranga por ser um lugar bonito para o marco histórico. Continuando, e sim por estar com diarreia e por lá ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Olha que curiosidade, de fato, não é, gente? Então, só para vocês perceberem que quando eu faço a narração, a explicação, na verdade, desses fatos históricos, dessas curiosidades, eu vou narrando. Tanto que nessa última parte, quando a gente fala aí da questão do lugar, ele fala que é um lugar bonito. Perceba os adjetivos sendo trabalhados aí também durante essa exposição, tá bom? Vamos continuar. Na República do Brasil, carta de Dom Pedro II aos brasileiros. Antes de voltar à Europa, Dom Pedro II escreveu uma carta aos brasileiros na qual ele dizia: resolvo partir com a minha família para a Europa amanhã. Ausentando-me, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança e faço os mais sinceros votos para que atinja a sua grandeza e a merecida prosperidade. Então, veja que é uma curiosidade. E aí, quando há a fala durante esta carta, ele vai também falando sobre algumas características do Brasil. Então, perceba que o texto expositivo caminha basicamente lado a lado com a descrição para que fique melhor ilustrado, como eu havia falado. Continuando. O presidente que governou por menos tempo. Entre muitos presidentes que tivemos, Carlos Luiz foi o que teve o menor mandato até hoje. Ele governou o Brasil por apenas 3 dias. Então, perceba que, mais uma vez, eu faço uma explicação a respeito de quem governou por muito menos, mas isso caminha com a descrição. E perceba que nesses últimos casos, diferentemente daquele que nós vimos na Iracema, nós temos uma descrição até mais objetiva, né? A gente vai ali vendo os fatos acontecendo, a exposição, na verdade, acontecendo junto com a descrição. E, claro, especificamente quando houve aquela curiosidade sobre o Pedro ali achar, né? Todo mundo acha que ele fez o grito, mas, na verdade, ele não fez o grito e ele escolheu o local para outra coisa. Existe até uma questão ali engraçada que parece que surge um pouquinho da impressão do autor, um pouco de descrição subjetiva. Mas nos outros casos nós tínhamos uma descrição objetiva. E dependendo do que eu quero fazer no texto, ou eu posso trabalhar as duas, ou eu posso trabalhar apenas uma, vai depender muito do objetivo, ok? Então, em resumo, a gente viu nesta aula sobre o texto descritivo, a classificação de descrição objetiva e descrição subjetiva, como que esse texto descritivo aparece nos gêneros textuais e como ele caminha junto com o texto expositivo para que a ideia fique melhor ilustrada. Eu sei que foi muita informação, espero que você tenha entendido, que eu tenha ajudado você a entender, e eu fico por aqui.